Olá a todos! No vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre uma antiga obsessão matemática, que é o número π. Bem, para aqueles que não sabem, o número π está firmemente relacionado a círculos, e você pode encontrar ele se você conhecer apenas a circunferência e o diâmetro de um círculo. O valor de π pode ser encontrado ao você dividir a circunferência pelo diâmetro. Como o π é uma constante, você poderá notar que não importa o tamanho do círculo, isso se manterá verdade. Se você pegar a circunferência e dividir pelo diâmetro de qualquer círculo, não importa o tamanho, você sempre obterá π. Os caçadores mais antigos de π são os babilônicos e os egípcios. Até mesmo naquela época, nós, humanos, tínhamos uma noção de que π estava por volta de 3. Afinal de contas, se você pegasse um círculo qualquer e estendesse seu diâmetro e tentasse cobrir o círculo com o diâmetro, você veria que você quase conseguiria cobrir o círculo com 3 diâmetros. Mas faltaria um pequeno pedacinho. É claro, os egípcios babilônicos não se importavam muito com esse fato. Esse valor aproximado era suficiente para tarefas do dia a dia, como capinar no terreno ou fazer uma simples conta. Mas, para valores mais precisos como questão de leis ou impostos, um valor mais preciso era necessário. Em um antigo papiro egito, nós conseguimos achar o seguinte problema. A área de um círculo com um diâmetro de 9 unidades possui a mesma área que um quadrado de 9 unidades de lado. Bem, se a área deste círculo e deste quadrado são iguais, nós podemos usar a fórmula que conhecemos da área do círculo e da área do quadrado. Substituindo os valores, podemos isolar π para encontrar que a aproximação egípcia está por volta de 3,16, que só tem 2 casas decimais de precisão. Nós podemos seguir em frente para os gregos antigos, em particular Eudoxos, que era considerado o segundo melhor matemático da Grécia Antiga. Eudoxos queria também achar o valor de π, mas gregos apenas sabiam calcular polígonos regulares. Bem, isso não era problema, pois Eudoxos desenvolveu um método para achar π a partir de polígonos regulares. O método da exaustão. Bem, se nós colocarmos um círculo entre 2 quadrados, você pode assumir que a circunferência do círculo tem que estar entre o perímetro destes 2 quadrados. Então, nós podemos achar uma aproximação de π. Mas ela fica melhor conforme mais lados nosso polígono tem. Uma coisa que os gregos sabem calcular. Epicurus achou um valor de π, usando o método da exaustão, de aproximadamente 3,14, que já são 3 casas decimais de precisão, o que é ótimo para a época. Mas nada se compara a Arquimedes, que usou extensivamente o método da exaustão. Arquimedes, sendo considerado o melhor matemático da Grécia Antiga, desenvolveu um método para facilmente descobrir o perímetro de polígonos ao dobrar seu lado. Assim, ele conseguiu calcular o valor de π pelo método da exaustão com um polígono de 96 lados, achando que π deveria estar entre 22 dividido por 7 e 223 dividido por 21. Infelizmente, é aqui que a história acaba. Bem, na Europa, não é? Todos os matemáticos e cientistas na Europa, durante o período das trevas, ganharam uma fogueira de presente. Mas, felizmente, ainda temos o resto do mundo para caçar. Bem, na Índia, tivemos diversos intelectuais. Desculpa se eu errar o nome dessas pessoas, a pronúncia indiana não é um forte meu. Aryabhata, em 499, publicou que π deveria ser em torno de 3,1416, que já são 4 casas de precisão. Brahgupta
nascido em 598, usava raiz quadrada de 10, o que tinha precisão bastante para os propósitos da época, com duas casas decimais. Já Bhaskara, que nasceu em 1114 e que você provavelmente conhece do ensino médio, utilizava 3,1456, que já tem 5 casas decimais de precisão para o valor de π. Impressionante. Um fato engraçado é que nenhum desses matemáticos realmente disse por que ou para que eles calcularam π. Mas eu pessoalmente gosto de acreditar que foi simplesmente por diversão, o amor à matéria. Seguindo em frente, nós chegamos ainda na China. Liu Hui, um matemático e astrônomo chinês, calculou com eu uso de uma forma geométrica parecida com essa. Você deve estar se perguntando, mas isso é um círculo? Não, não, é claro que não. Olhe com um pouco mais de atenção. Isso é obviamente um quilógono, um polígono de 1000 lados. Mas não foi essa coisinha que ele usou. Ele usou um polígono com 3072 lados para calcular π. De novo, usando o método da exaustão. Assim, ele conseguiu achar um valor de 3,1459. Outro astrônomo chinês foi Tzu Chung. Ele desenvolveu uma aproximação muito boa, que os engenheiros usam até hoje, que é 355 dividido por 113, correta até 6 casas decimais. Entenda que com 6 ordens de magnitude, nós podemos criar um círculo com um raio que está na casa dos quilômetros, e nós erraremos sua circunferência apenas por milímetros. Já partindo para a Pérsia, nós nos encontramos com Jamshid, que em 1424 também utilizou o método da exaustão para calcular um polígono com 3 vezes 2 elevado a 28 lados, que, traduzindo da linguagem científica, seria um polígono com 805.306.368 lados. Com isso, ele conseguiu chegar a incríveis 16 casas decimais de precisão para o valor de π. De maneira independente, a corrida também voltou à Europa quando a Idade das Trevas acabou. Entre eles, o mais proeminente caçador de π, também o último a utilizar o método de exaustão, foi Ludolf van Zeulen, que, utilizando um método da exaustão novamente, ele conseguiu atingir uma precisão incrível. Com um polígono de 15 vezes 2 elevado a 37 lados, ou seja, um polígono com mais de 2 trilhões de lados, ele conseguiu atingir incríveis 35 casas decimais de precisão. Isso foi um feito tão impressionante para a época que, quando ele morreu, sua esposa pediu para que fosse engravado o número em seu túmulo. E por bastante tempo, π foi conhecido como a constante de Ludolfini. Bem, com a invenção do cálculo e da análise numérica, chegamos ao fim da era dos polígonos. Matemáticos como os franceses Viette desenvolveram uma fórmula para alcançar π a partir de repetidos usos da raiz quadrada de meio. Já o matemático Euler, o matemático mais famoso de todos, que fez progressos incríveis em todos os campos de análise numérica, utilizou a fórmula baseada a partir de cossenos para poder achar π. Já John Wallis conseguiu desenvolver uma fórmula baseada em produtos de números pares e ímpares e depois os dividindo. Aqui nós acabamos nossa era moderna, entre aspas, da caça por π. Chegamos, enfim, a eles, os grandiosos, os exterminadores do futuro. Supercomputadores, com poder de precisão e cálculo maior do que qualquer outro. Agradeça a Alan Turing. Com computadores, podemos atingir precisões inconcebíveis, com 72 dígitos em 1705, 100 dígitos um ano depois, em 1706. Em 1844, já chegamos a 200 dígitos. Chegamos em 500, em 1553. Em 1947, já chegamos a 808 dígitos de precisão de π.
Mas isso não é tão necessário, pois agora, atualmente, com supercomputadores superpotentes, pesquisadores suíços, após 108 dias de computação, atingiram incríveis 62,8 trilhões de casas decimais. Poderíamos calcular um círculo com o raio de todo o universo observável e erraríamos por menos do que o tamanho do diâmetro de um próton. Esse absurdo matemático não tem precedentes. Pi se tornou um passatempo, um jeito de testar nossos computadores mais potentes. E essa constante matemática, apesar de aparecer em quase todo lugar na nossa área de estudo, não tem necessidade de tamanha precisão. Ela é feita apenas por diversão. Espero que vocês tenham gostado dessa breve história dessa constante e vejo vocês no próximo vídeo.